E aí tu chegou, pegou a tua dose de coragem, arrumou as malas e foi pra lá, assim, você sabia falar mandarim, mas tu já tinha o nível de mandarim suficiente pra, tipo, interagir? Porque, assim, vamos lá, eu nunca fui pra China, não faço a menor ideia de quais são, tipo, se existem outras línguas oficiais além do mandarim, ou até mesmo se diferentes estados, assim como no Brasil, têm diferentes sotaques ou coisas assim. Chegou uma comida aí pra gente que eu pedi, ó. E aí, assim, não sei se tem esses diferentes sotaques e tudo mais. Quando tu foi pra lá, você sentiu esse tipo de baque relacionado à língua? Foi mais tranquilo pra tu? Você teve um período de adaptação? Como é que foi? Não, foi bem tranquilo. Por quê? Porque no grupo tinham vários brasileiros, tinham pessoas de outros países, porque era um programa para profissionais era um programa internacional. Então, tinham ingleses, tinham americanos, né? E dentro do ambiente universitário na China, o inglês lá é fluente. Entendi. Todos eles falam inglês, tá? O que aconteceu? O mandarim, para mim, eu não tinha um mandarim avançado, tá? Então, eu conseguia me virar, se tivesse que falar com alguém, conversar com alguém. Para ler alguma coisa, eu tinha bastante dificuldade, mas conseguia. E para entender, eu pegava trechos e formava o texto na minha cabeça. Entendi. Né? Mas, com o tempo, você fazendo uma imersão, você acaba melhorando um pouco o teu entendimento da língua. Né? Então, para mim não foi tão difícil, porque quando eu tinha que me safar, eu usava inglês. Entendi. Entendeu? Faz sentido. É. Mas foi tranquilo. Cara, maneiríssimo. E, assim, o que que tu... Eu lembro que tu me contava umas curiosidades antigamente, coisa que tu via na China, o pessoal levantando o prédio em 15 dias e tal, assim, de choque cultural, assim. Eu sei, a gente tava até conversando, o que que a gente vai comer lá no podcast e tal. Tu falou, cara, morei na China, eu como de tudo, assim, mas como é que foi, tipo assim, o choque cultural, assim, quando tu chegou lá? O que que tu viu que é muito diferente? Assim, já tem um tempinho, mas o que que tu viu que é muito diferente do Brasil, que tu ainda carrega contigo? Porque, por exemplo, eu morei na Austrália há 2 anos, já fazem 7 anos que eu morei lá, e vira e mexe, as pessoas conversam comigo e falam assim, cara, não sei o que lá, e me vem na cabeça e fala assim, cara, pô, mas engraçado que na Austrália acontece tal, tal, tal. Então, assim, eu carrego algumas coisas ainda comigo. Queria saber se tu tem alguma coisa assim que tu carrega da China, que tu sempre lembra, que é um negócio, pô, muito diferente do Brasil, que é um negócio interessante. Então, eu acho que o mais diferente da China, tá? Não vou falar não só a educação, tá bom? Mas a ordem que o povo tem para fazer as coisas, tá? E o melhor exemplo que eu tenho foi uma história que eu perdi a carteira indo fazer compras, né? Isso foi em 2012, foi uma outra vez que eu fui com um grupo de alunos para a China. Isso já não foi no estudo. Não foi quando eu fiquei lá estudando. E estava muito frio em Beijing, e nós cariocas não estamos acostumados, né? Usar luva, gorro, cachecol, aquele treco todo. Nem um pouco. E eu estava todo encapotado, né? Parecia um Teletubby andando. Michelin, bonequinho da Michelin. Fui tirar a carteira, paguei o taxista, enfiei a carteira no bolso, né? Óbvio que eu errei. A carteira caiu no meio da rua. E entrei no shopping, feliz, passei, parei no mercado, fiz compras. Na hora de pagar, cadê a carteira? Putz. Desespero total. Fui procurar a carteira. Procurei dentro do shopping, Aí uma aluna que estava comigo falou assim, professor, refaz os passos para ver se acha. Aí fui refazendo e fui na rua. Cris, as pessoas estavam andando assim, ó, hora do rush. Visualiza. Tipo, Presidente Vargas nos áureos tempos. Filme do... Avenida Paulista. Filme do Matrix. Filme do Matrix. O Neo passando e todo mundo andando. Aquela loucura. Cara, onde estava minha carteira, as pessoas andando, elas levantavam a perna para não pisar e nem chutar a carteira. E ninguém encostava. As pessoas viam, passavam, desviavam e não encostavam. Por que elas não encostavam? Depois eu fui perguntar. Porque tem câmera. Porque alguém pode estar vendo. E se pegar a carteira, até explicar que papagaio não é urubu, irmão, o cara tá preso, levou paulada, choque, entendeu? Então ninguém toca. Por quê? Porque não é dele. Deixa ali, porque o dono vai aparecer. E se tocar e a polícia pegar? Vai preso. Ah, mas eu achei na rua. Sério?
Ninguém vai acreditar. Já tem câmera desde lá, né? Então, já tem desde que você morava lá, né? Já, câmera há muito tempo. Lá é tudo com câmera, entendeu? E lá hoje, tem policial paisana, tem gente observando gente, tem gente que observa para denunciar. Então, as pessoas não cometem certos delitos que aqui seria normal, né? Aqui, você deixa a carteira cair no chão quando você volta. Mas tu atribui... Se bobear, não tem nenhum taco no chão. Mas assim, tu atribui essa parte da ordem mais a essa questão de existir o controle ou mais da educação do pessoal da cidade, ou os dois? Acho que é o controle, Cris, porque olha só, eu vi uma mulher ser presa com apito. Você já viu alguém ser preso com apito? Assim, a pessoa, o policial apitou e a mulher parou. A mulher parou? Tava correndo, fugindo? Caramba, não. Isso A mulher não pode ir lá colar panfleto no muro, nos postes. Tava a mulherzinha lá colando um monte de panfleto lá de loja em poste. Aí a policial chegou, gritou e correu. A mulher correu. Aí o policial pegou um apitão no meio da rua. A mulher parou, virou de costas e botou a mãozinha assim, nas costas. Entendeu? Isso foi quando eu estudei lá, que é uma cidade do interior, né? Aí a policial foi lá, algemou a mulher. Aí a gente assistiu aquilo, nossa, foi presa porque estava colando? Foi. Não pode, estava sujando o patrimônio público. Estava sujando a rua, sujando o muro. Tu imagina aqui que picham tudo. Que picham que colam uma semana, tudo. a sentença dela, uma semana algemada com espátulazinha, raspando a rua inteira. Com espátula, pequenininha assim. A gente vê em filme o cara com a escova de dente limpando o vaso sanitário. Caramba, mas assim, me parece uma coisa assim, eu posso falar, cara, posso estar falando uma besteira gigante assim, mas me parece uma coisa, visto que é um crime pequeno, me parece uma sentença talvez justa, assim, uma semana só fazendo, né? Talvez não algema, mas assim, a parte de ser uma sentença curta de uma semana, porque você fez um negócio ali, você vai lá e faz um serviço, o que tu acha? Imagina uma semana no sol, de 7 a meio-dia, depois de 1 da tarde às 5 da tarde. Aí já começa a dar uma complicada, né? No sol, de 45 graus. Lá é quente. Entendi. Xiamen. É quente de verdade. 45 graus na sombra. Tipo Pará. Assim, cara, uma questão que eu acho muito interessante é... A gente tem um tipo de linguagem... Todos os tipos de linguagem que eu conheço, assim, os ocidentais, né? Até alguns orientais, a questão das palavras, né? Tipo assim, quando você fala a palavra, a entonação da palavra, ela só muda a emoção. Mas no mandarim e em outras linguagens orientais, a entonação da palavra muda o significado da palavra, né? Sim. Então, assim, se eu falar ah e você falar tipo, são duas coisas diferentes, né? Tipo, dependendo só usei um exemplo meio no toscão aqui, só para tu entender. E isso, tu já vinha estudando isso, tu já sabia tudo isso, já cometeu alguma gafe, assim? Várias, né? Várias. Quais foram as mais engraçadas, assim, que tu cometeu? Uma vez eu fui pedir um garfo e a menina perguntou que eu tava... Só um pouquinho pra cá. Uma vez eu pedi um garfo e ela pensou que eu tava xingando ela. Entendeu? Uma vez fui perguntar onde era o banheiro. Né? Fazer Sainar é onde é o banheiro, né? E ela entendeu que eu estava perguntando se ela queria sair comigo. Onde que ela queria sair comigo? Aí ela ficou olhando para mim assim. Aí ela falou assim, o abuyal, eu não quero. Aí eu falei assim, não estou perguntando. Aí quando você fica nervoso, começa a falar em português, né? Sim. Eu não quero saber onde você quer ir, mulher. Eu quero ir no banheiro. Aí quando eu comecei a fazer gesto, ela... Agora, é legal do chinês é que ele, quando vê que você está errado, ele ri horrores, mas ele te corrige, ele te ensina. Porque eles veem, isso é muito legal do oriental, no sentido geral, não só do chinês como do japonês. Né? O brasileiro, quando vê alguém falando errado, ele fica zoando. Cara, isso é Ele continua zoando. Nossa, é um negócio em qualquer lugar do mundo. Cara. Isso é uma parada o oriental não, quando ele vê que você está tentando aprender a língua dele e tentando falar, quando você fala errado, ele
Primeiro ri, óbvio, Aham. né? Zoa se tiver que zoar. Mas depois corrige. E depois ele fala com você com calma e te corrige como é que se fala o certo. Porque para eles é como se fosse assim, nossa, ele está tentando falar a minha língua. É. Então eles encaram como um sinal de respeito e boa vontade. Eu acho que é uma coisa, cara, é uma coisa assim que o brasileiro é sempre, pra mim, é sempre o cara capaz do melhor e do pior, assim. Nesse sentido, a gente geralmente consegue ser capaz do pior, cara. Mas você vê que é um sentimento geral, assim, em vários lugares. Por exemplo, lá na Austrália, já conversei com algumas pessoas, as pessoas mais honestas, assim. E um cara já chegou pra mim e falou o seguinte, ele falou, velho, tu tá morando aqui, tu tá trabalhando aqui e tal, tu tá falando uma língua que não é tua e se comunicando bem, tá ligado? A gente, na verdade, às vezes, quando tu vê um cara zoando ou falando alguma coisa assim, cara, a gente tá meio com inveja de vocês. Porque, tipo, a maioria das pessoas aqui, tipo, não tem coragem. Tipo, a gente fala... Vamos supor, ele disse algo como assim, a gente fala a língua mais falada do mundo, então pra gente é muito confortável não aprender mais nada. E, cara, poucas pessoas têm coragem de chegar e, sei lá, ir pro Brasil aprender português, ir pra China aprender mandarim, ir pro não sei o que lá, porque pra gente o mundo já é confortável porque a gente fala aquela língua. Então eles falam assim, a gente tem, cara, coragem, a gente tem inveja dessa coragem que às vezes vocês têm, assim. Só que, cara, quando tu falou do brasileiro, cara, é realmente... E tu vê que o brasileiro, até mesmo lá fora, o cara fica nessa disputinha e fala assim, não, mas aquele cara ali, ó, fala inglês melhor que o outro, fala não sei o que lá, fala melhor que o outro. Cara, os gringos estão falando assim, tu se comunicou, tu falou uma palavra errada, o cara, se ele entendeu, ele segue a vida, nem comenta contigo. Até porque, tipo assim, eu vi o pessoal cometendo erros grotescos, os gringos olhando e falando assim, whatever, tá ligado? E as outras pessoas falam assim, não, essa palavra você falou errada, é isso aqui, simplesmente cagou, assim, né, cara? Imagina, ó, na China, oficialmente, são 23 dialetos. 23. O oficial é o mandarim. Uhum. O segundo mais falado é o cantonês. Cantonês, esse... Que é no sul da China. Só que a escrita é a mesma para todo mundo. Então, o que era muito comum na época lá? Quando ninguém se entendia, porque eles, às vezes, eles mesmos não se entendiam. E sotaque, por exemplo, você tem aqui o baiano, né? Imagina um oxente em chinês, como é que é? Meu irmão, muito louco. Então, o que acontece? Nem consigo. Então, quando eles não se entendiam? Guria. Ô, guria. Ô, guria. Imagina, em chinês. É outra palavra. Ela tá chamando de égua, sei lá. Entendeu? Lembra do Davi, chamava todo mundo de cabrita? Sim. Assim, ô, cabrita. Tu imagina, o chinês chamava a mulher de cabrita. Pronto. Cara, loucura, Tá, né? então, o que acontece? Quando eles não se entendem, eles escrevem. Na época que eu fui, né? Pô, lançamento do mercado. Eu precisava de alta tecnologia. Que eu comprei um Palm Top Life Drive com 1 GB de memória RAM. Que na época nem tinha aqui no Brasil se bobear. Né? Pô, não tinha, entendeu? Com canetinha. Escrevendo sabe? lá, mandarim, pá. Top Blaster. Não escrevi isso tudo, não. Não, isso tudo Era não. só para bater na letrinha. Entendeu? Tá. E acabou. Então, na época, o que o pessoal fazia? Andava com caderninho e caneta. Então, assim, conversou, não entendeu? O cara fazia assim, ó, escrevia. E eles têm... o aprendizado deles, o cérebro deles é diferente do nosso. Por quê? Porque você aprende as coisas de forma ordenada. Entendeu? Eles são mais sistemáticos, né? Eles são mais sistemáticos, né? Não, eles são imagéticos. Porque que quando você imagético? aprende... vem de imagem. Porque quando você entendi. aprende um ideograma, você aprende o sentido de cada traço. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Você não aprende, por exemplo, um conjunto de imagens que formam uma palavra. Você aprende uma imagem que tem um significado. Então, por exemplo, por isso que eles aprendem outra língua muito mais fácil. Porque a deles é absurdamente mais difícil. Eles utilizam mais áreas do cérebro para aprender do que a gente para aprender português. Entendi. Entendeu? Então, lá é muito comum, às vezes, o cara não tem nem caderno. O cara faz assim com o outro. No ar, o ideograma. O outro Que olha legal, o que o cara está cara. fazendo com o dedo, entende e responde. Que maneiro, velho. Isso Entendeu? é muito incrível. Isso é uma coisa que pra gente é inimaginável, E né? o cara faz no sentido que ele escreve. O outro está vendo o contrário. E entende o que o cara está escrevendo. Caramba, que legal, cara.
Entendeu? É bem interessante, bem interessante. Eu já ouvi por aí, cara, assim, Ou bastante. então faz assim, ó, eles pegam a mão do outro e faz o ideograma. E a pessoa só pelo tatual ali já... Ela vê o cara escrevendo e tá sentindo, aí ela entende o que o cara tá querendo dizer com aquele ideograma. Caramba, que maneiro, velho. Entendeu? É muito Pô, diferente. deve ser, tipo de comunicação diferente, assim, né? Quando eu falo assim pra você, pô, Cris, como é que chego no shopping no Botafogo Praia Shopping? Aí você fala assim, segue reto aqui, vira ali, né? Então, na minha cabeça, eu imagino eu seguindo a rua, né? Quando você pergunta pro chinês, como é que chega em tal lugar? Ele fala assim, ó, você anda 10 metros a noroeste, vira para sudeste mais 5 metros, ele vê por cima. Ele não vê reto, igual a gente vê. Entendi. Ele imagina o mapa por cima, a cidade por cima. Porque Eles realmente se estão acostumados. comunicam como a gente vê nos filmes até, né? Às vezes no filme o pessoal fala, segue a norte, segue a não sei o que lá. A gente aqui não tem esse costume, A gente né? tem esse costume. O pessoal, a gente termina o 2º grau sem saber usar a bússola. É. Pô. A gente tem um problema, sério com isso aí. Porque